Imagine só, a Rússia está afundando em um poço sem fundo, e o pior é que ela mesma cavou cada palmo dessa armadilha. A cada dia a situação se deteriora mais, e o que era para ser uma operação especial virou um pesadelo sem saída. Energia, água, aquecimento, tudo está ruindo. As cidades ucranianas enfrentam apagões intermináveis, mas os propagandistas do Kremlin continuam vendendo a ilusão de que tudo está sob controle. Mentira deslavada. Eles prometiam destruir a infraestrutura ucraniana em semanas, mas agora são os russos que mal conseguem manter as luzes acesas em suas próprias casas. E o que fazem? Culpar os outros. Sempre os outros. A Europa, os Estados Unidos, até o clima. Mas a verdade é que Putin apostou todas as fichas em uma jogada geopolítica e perdeu feio. Agora, o país colhe os frutos amargos de anos de arrogância e decisões míopes. Os analistas ocidentais já previam esse desastre, mas quem se importou? Os mesmos que hoje choram pelos cantos, jurando que não sabiam, eram os que aplaudiam cada nova escalada. E agora, quando a realidade bate a porta, não há mais como negar. A Rússia está encurralada. Os soldados no fronte contam histórias de horror. Falta tudo: medicamentos, evacuação, esperança. Cada ferido é praticamente uma sentença de morte, porque o sistema de saúde militar não dá conta. Os correspondentes de guerra russos descrevem cenas de caos, homens morrendo por falta de atendimento básico, enquanto os generais em Moscou continuam a repetir que a vitória está próxima. Mas que vitória? A cada ataque ucraniano, a resposta russa é mais desesperada, mais desorganizada. Eles jogam tudo o que têm, sem estratégia, sem planejamento, apenas para não admitir a derrota. E o povo? Ah, o povo! Muitos ainda acreditam na narrativa oficial, mas os que acordaram para a realidade estão em choque. Quem foi para o Donbas esperando glória encontrou apenas miséria. Água racionada, aquecimento cortado, promessas vazias. Ninguém disse que seria fácil, murmuram, mas a verdade é que ninguém avisou que seria tão difícil. E agora, quando a conta chega, não há para onde correr. Os propagandistas tentam culpar o Ocidente, mas até eles já não conseguem esconder a verdade. A Rússia está sozinha, isolada, e cada dia que passa só aprofunda o buraco. Enquanto isso, a Europa se prepara para uma nova onda de refugiados. Se a infraestrutura ucraniana for completamente destruída, milhões tentarão escapar do frio e da escuridão. E a Rússia? Não tem condições de acolher nem os seus próprios cidadãos. Os hospitais estão lotados, as cidades vivem sob alerta constante e o rublo desaba. Mas os líderes continuam a repetir o mesmo discurso: estamos resistindo, o inimigo é fraco, a vitória é certa. Só que a vitória não vem, e cada mentira contada hoje será cobrada amanhã, com juros. Os aliados de Putin sonhavam com um encontro triunfal com Trump, uma reaproximação com o Ocidente, um retorno aos tempos de glória. Mas Trump não tem interesse. A Europa não perdoa. E a Ucrânia? A Ucrânia não esquece. Enquanto isso, os drones ucranianos não param de voar, as defesas russas não seguram, e a cada dia fica mais claro, essa guerra não tem saída honrosa para Moscou. Só uma rendição humilhante ou uma derrota lenta e dolorosa. E o mais irônico? Os russos que ainda acreditam na propaganda são os mesmos que em breve pagarão o preço mais alto. Porque quando a conta chegar, e ela vai chegar, não haverá desculpas. Não haverá "nós não sabíamos". Haverá apenas o peso de anos de silêncio, de cumplicidade e de indiferença. E aí, quando perceberem que foram enganados, será tarde demais. Porque guerras não terminam com discursos bonitos. Elas terminam com sangue, com lágrimas, com a realidade nua e crua. A Rússia escolheu esse caminho. Agora terá que caminhar até o fim. E o fim, infelizmente, não será bonito. Eles querem acreditar que a vitória está logo ali, atrás da próxima curva. Como se bastasse estender a mão para colher os frutos podres de uma guerra que já apodreceu antes mesmo de amadurecer. Mas a realidade não se dobra a narrativas fantasiosas. Ela é cruel, implacável, e não perdoa quem insiste em fechar os olhos para ela. Cada dia que passa, cada rublo desvalorizado, cada soldado enterrado em solo estrangeiro é mais uma prova de que a Rússia não está vencendo, está se afogando em suas próprias mentiras. Eles falam em linhas vermelhas, em interesses vitais, em esferas de influência, como se palavras grandiosas pudessem substituir fatos. Mas fatos não negociam. Fatos não se rendem a discursos inflamados na televisão. Fatos são as sanções que estrangulam a economia, são os jovens que voltam em caixões ou sem pernas, são as fábricas que param por falta de peças, são os oligarcas que fogem com seus iates enquanto o povo amarga filas para comprar pão.
Fatos são as valas comuns em Kursk, onde civis são enterrados como lixo, como se a vida humana tivesse o mesmo valor de um cartucho de munição gasto. Fatos são os ucranianos que resistem, não porque amam Zelensky, mas porque preferem morrer em pé a viver de joelhos sob a bota de Moscou. Eles tentam vender a ideia de que o Ocidente está em colapso, que a Europa é um zumbi, que os Estados Unidos estão divididos, como se isso fosse um trunfo, e não um sinal de fraqueza. Como se a desordem alheia pudesse justificar a própria. Mas desordem não é força. É apenas o caos que precede o colapso. E o colapso, meus amigos, não escolhe bandeiras. Ele devora tudo o que encontra pela frente, inclusive aqueles que o provocaram. Eles acusam Zelensky de ser um fantoche, de estar à beira do colapso, de ser odiado pelo próprio povo. Mas quem, afinal, é o verdadeiro fantoche? Aquele que governa com o apoio de uma população que o elegeu livremente, ou aquele que precisa de tanques nas ruas para manter o poder? Quem está à beira do colapso? A Ucrânia que luta pela sua existência, ou a Rússia que se afoga em dívidas em isolamento em uma guerra que não pode vencer e da qual não pode recuar sem admitir a derrota? Eles dizem que a Ucrânia está acabada, que não há mais esperança, que é só questão de tempo. Mas tempo para quem? Para a Rússia, que vê seus recursos se esgotarem, seus aliados se distanciarem, sua moeda virar piada no mercado internacional. Ou para a Ucrânia, que mesmo ferida ainda respira, ainda resiste, ainda acredita que vale a pena lutar por algo maior do que as ambições de um único homem? Eles falam em vitória, mas não conseguem definir o que isso significa. É controlar mais alguns quilômetros de terra arrasada? É impor um governo fantoche em Kiev? É forçar a Europa a aceitar um novo Yalta, como se os tempos não tivessem mudado? Ou é simplesmente adiar o inevitável, empurrando a derrota com a barriga até que não haja mais barriga para empurrar? A verdade é que a Rússia já perdeu. Não no campo de batalha, ainda não, mas na guerra que realmente importa. A guerra pela narrativa, pela legitimidade e pelo futuro. Um país que precisa mentir para si mesmo todos os dias para continuar acreditando em sua própria grandeza não é um império. É um doente terminal, agarrado a delírios enquanto o corpo definha. E o mais triste é que o preço dessa ilusão não será pago apenas por Putin, por Shoigu, por Medvedev. Será pago por mães que choram seus filhos, por crianças que crescerão sem pais, por velhos que verão seus sonhos se desfazerem em meio à inflação e à escassez. Será pago por uma geração inteira que aprenderá, da pior maneira possível, que mentiras têm pernas curtas, e que, quando caem, arrastam consigo tudo o que encontram pelo caminho. Eles ainda têm tempo de parar, de recuar, de salvar o que resta. Mas o orgulho é um veneno lento, e a Rússia já bebeu demais. Agora, só resta esperar que a ressaca seja menos dolorosa do que o esperado. Soiler, não será. Eles despejam rios de dinheiro em mísseis hipersônicos enquanto as torneiras secam, enquanto as estradas se transformam em crateras e os hospitais viram museus de equipamentos enferrujados. Falam em avanço tecnológico como se fosse um troféu, mas esquecem que tecnologia, no fim das contas, é apenas uma ferramenta, e ferramentas servem para construir, não para enterrar o futuro de um povo. Enquanto isso, a propaganda repete como mantra que o Ocidente está em colapso, que a Europa treme de frio, que os Estados Unidos são uma nação de mendigos. Mas basta um olhar honesto para perceber, o único colapso que importa é o que acontece dentro de suas próprias fronteiras. As cidades libertadas não passam de escombros, onde até as crianças sabem que reconstrução é só uma palavra bonita para justificar mais contratos suspeitos, mais desvios, mais fortunas erguidas sobre a miséria alheia. Perguntem aos soldados que voltam, se é que voltam, o que encontraram lá. Perguntem aos engenheiros que tentam consertar pontes que desabam antes mesmo de serem inauguradas. Perguntem às mães que carregam baldes de água morro acima porque o Estado não consegue sequer garantir um encanamento decente. A resposta será sempre a mesma, um silêncio pesado, carregado de vergonha. Eles vendem a ilusão de que tudo está se desenvolvendo a passos largos, mas o que se desenvolve, na verdade, é a arte de sobreviver à própria incompetência. Uma máquina de lavar vira um luxo inalcançável, um chuveiro com água quente se transforma em sonho distante, e o simples ato de levar uma geladeira para casa se torna uma odisseia digna de épicos gregos. Enquanto isso, os mesmos que não conseguem instalar um filtro de água decente se gabam de dominar o espaço. Ironia? Não. Hipocrisia. A televisão grita sobre crises alheias, sobre decadência ocidental, mas ninguém ousa perguntar, se o mundo lá fora é tão miserável, por que aqui dentro tudo parece um eterno ensaio de fracasso? Por que os trens descarrilam, os aviões caem e os prédios pegam fogo com uma frequência que já nem surpreende mais?
Por que em pleno século XXI, ainda se morre de frio em apartamentos sem aquecimento, enquanto os mesmos que governam vivem em palácios com saunas e piscinas aquecidas? Eles têm medo da verdade. Medo de que as pessoas percebam que o império que tanto veneram não passa de uma fachada podre, sustentada por mentiras e violência. Medo de que alguém em algum momento olhe ao redor e se pergunte: vale a pena? Vale a pena trocar dignidade por promessas vazias? Vale a pena enterrar uma geração inteira em nome de um orgulho que não enche barriga nem aquece no inverno? A resposta, claro, é não. Mas eles já sabem disso. E é justamente por isso que continuam mentindo. Porque a verdade dói mais do que a fome. E porque, no fundo, eles preferem que o povo acredite em qualquer coisa, mesmo que seja no absurdo, a admitir que tudo isso foi um erro. Um erro caro. Um erro sangrento. Um erro que mais cedo ou mais tarde alguém terá que pagar.